denominado de Sul Global. A professora Ana depois vai ter uma mesa específica sobre isso, para esse debate. E também fazer uma interlocução entre as universidades, entre estudantes, entre professores, sobretudo da África do Sul e do Brasil. E aqui no Brasil a gente está numa relação com da UFAM e também da UFRJ e também da PUC-Rio. Então é um prazer ter vocês aqui. Queria... No primeiro momento a gente teve o credenciamento, ainda está acontecendo algumas inscrições ali fora. Estou fazendo essa apresentação inicial. Depois a gente vai ter a mesa de abertura com alguns colegas, professores e também pessoas ligadas às instituições do estado do Amazonas, as instituições como a SUFRAMA. Posteriormente, nós teremos uma mesa de debates, que tem por nome os BRICS e as novas relações do sul do mundo, que vai ser coordenado pelo professor Marcelo Será. E a professora debatedora vai trazer para fazer as perguntas aos professores. E às 10 horas, aqui a gente atrasou um pouquinho, então talvez seja 10h20, a gente vai ter um coffee break. Então vocês também já fiquem preparados para esse momento especial. E depois a gente volta para ter uma outra palestra, que são os BRICS. Fazem parte, né, tem uma tradição já de debater essas temáticas, então agora... Ela vai coordenar essa primeira mesa e a palavra, a partir de agora, vai estar com ela, ela vai também chamar os convidados para parte da mesa. Bom dia a todos, todas aqui presentes. É um prazer enorme participar deste evento. Eu também presentes, dizer da minha satisfação em poder participar nesse momento inicial em que estarão presentes a instituição, né, que está sediando o evento, e também a participação da SUFRAMA. Quero agradecer ao coordenador do evento, o Cleiton, o Dr. Cleiton, meu colega e meu amigo em particular, pelo generoso convite para que aqui eu estivesse na coordenação dessa mesa. Muito gentil da sua parte, meu muito obrigado. Podemos dizer também brevemente, né, que participei, tive a oportunidade de participar no Rio de Janeiro e, portanto, já assisti aqui, né, as professoras no encontro que ali se realizou, em que foram apresentados das possibilidades de cooperação, né, com a China. Né? Recentemente houve um encontro muito importante, né, com a presença chinesa, que vai nessa direção. Mas penso que há que termos também em mente as possibilidades de articulação em termos de instituições acadêmicas. Né? O envolvimento institucional muito maior. Né? Então, com os meus cumprimentos, aqui aos participantes da nossa tema tão novo, professora Isabel, em termos de grandes discussões e mesmo de apresentação para a comunidade universitária. Este é o Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Letras, onde congrega atualmente 6 departamentos, com 6 cursos desdobrados em turmas de manhã, tarde e noite, que dá em torno de 22, 23 turmas. Cada um desses cursos também com programa de pós-graduação, 3 em nível de mestrado e doutorado e 3 em nível de mestrado.
Eu falo isto porque nós estamos no Instituto das Ciências Humanas 1, né, vamos considerar assim, que tem discutido imensamente os rumos do nosso país, da nossa nação, dos povos indígenas, da economia, né, e tem apontado com pesquisas, com indicadores, algumas saídas para as crises que se põem no mundo contemporâneo, envolvendo muito fortemente a nossa Amazônia. Estamos falando isso porque nós estamos frente a uma realização ali em Belém do Pará, da COP30, no próximo ano, onde a própria UFAM está se preparando para estar presente. Os povos indígenas estão se organizando para estarem presentes, não é? Porque a crise ambiental e climática toma conta do mundo e assola a nossa região amazônica. Então, discutir hoje, de forma comparada, Brasil, China e África, é para nós uma relevância enorme do ponto de vista dos rumos pelos quais o nosso país deve tomar nesta conjuntura, né? Recentemente tivemos aqui a ANPUR, o Congresso da História, no ano passado da Geografia, tivemos a ANPET aqui também, no ano passado, discutindo os rumos da pós-graduação, de forma que a nossa universidade tem sediado grandes eventos, com grandes embates, com grandes discussões, e sobretudo com a apresentação de propostas para a saída da crise que estamos vivendo, né? É o papel da universidade, é o nosso papel fazer a discussão, especialmente é o nosso papel apontar soluções, né? Quero parabenizar o Dr. Cleito por esta iniciativa e toda a sua equipe, fazer aqui as nossas boas-vindas. Tenho muita alegria em receber minha colega, professora Isabel de Medeiros Vale, e estou vendo aí Noval Benayon, estou vendo aí outros colegas que já se aposentaram, mas que continuam aqui com a gente. O professor Noval, que esteve colaborando com a pós-graduação aqui do Instituto muito fortemente. Muito bem-vinda a esta casa, professor Noval. E todos os de fora, os colegas que aqui vieram de outros países, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no coração da Amazônia, nós estamos no encontro das águas, né? E nós estamos no pulsar da região amazônica, que é aqui a nossa região, que tem um caldeamento de sangue indígena em torno de 80%. Então, é o estado mais indígena do Brasil e que tem muita alegria em recebê-las, né, de braços abertos. Então, quero desejar muito bons debates e propostas saídas daqui, né, e que a gente possa fazer vibrar essa iniciativa e outros momentos, professor Cleito, né, fazendo com que a gente se apodere e se informe adequadamente a respeito disso. Parabéns ao evento e sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra, então, para a representante da Soframa. E antes, eu acho que até cobrei do Cleito, pode ser que também nós não temos esse evento online, não é? Seria tão interessante, porque eu mandei para o Pará, o pessoal do Pará, né, esse convite, né? Dizendo, olha, vai ter esse evento, eu sei que tem gente estudando a China, aí na Universidade do Pará, seria importante que vocês viessem. Puxa, mas tem a questão de guerra, não vai dar, não vai ser online. Aí eu disse, puxa, Cleito, isso tinha que ser online para o Brasil inteiro, poder assistir a partir da Amazônia, né, que nós estamos aqui tendo um evento dessa envergadura. Então fica a dica para a próxima. Ai, que ótimo! E acessar o YouTube, né? Isso é ótimo, maravilha, então. Com a palavra.
bom dia a todos, a todas. Cumprimento primeiramente a doutora Isabel Vale, doutora Inaíra Torres. Cumprimento a todos que estão aqui, discentes, docentes, professor Cleiton, muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização. Meu amigo Jair Medeiros, é diretor da área de Ciência e Tecnologia da SEDEX, pensando agora sobre Zonas Francas. Doutora Thompson, prazer recebê-la. A Zona Franca de Manaus, para nós como servidores, como uma política pública, eu como servidor público, é uma honra estar aqui participando desse evento. Para nós é muito importante estar participando dessas discussões, especialmente colocando em perspectiva, né, em comparação ao tema de Zonas Francas. A Zona Franca de Manaus já tem 57 anos, entre os seus desafios, as suas evoluções. Na verdade, até um pouco mais, quando foi criada como Porto Franco 57, se a gente for considerar. Então, nos moldes que ela tem, que ela existe hoje, ela já tem 57 anos. Nesse tempo ela mudou, ela se adaptou para se manter competitiva. Hoje a gente tem uma Zona Franca de Manaus que está no topo da sua geração de emprego, do seu faturamento, mas nós temos ainda 49 anos de existência na nossa Constituição. E, apesar de garantido no papel, quando você olha a competitividade, especialmente com os novos desafios do clima, do próprio contexto global, a gente realmente precisa ter muito desse tipo de evento e desse seminário. Falando especificamente sobre relação com BRICS, eu lembro que eu fiz o meu mestrado aqui na UFAM, muito bom voltar, eu fiz na FT, Engenharia de Produção, mas a minha graduação é em Relações Internacionais. E quando eu entrei na graduação, eu lembro que o BRICS era muito mais uma expectativa, era muito mais uma projeção do que viria a se tornar. Não havia ainda nada institucionalizado, então era trabalhado muito desse jeito. Hoje, ao longo do tempo, não. Ao longo do tempo se institucionalizou ferramentas, o próprio Fórum dos BRICS, os bancos do Bill Development Bank, enfim, todas as institucionalizações que têm ocorrido. E ao redor disso, as instituições, né, que compõem os países do BRIC, elas têm evoluído também nesse sentido. Especialmente a Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, ela tem se aproximado nos últimos anos muito forte da China. Investimentos chineses, eu diria que são os investimentos hoje que mais crescem, que mais se instalam empresas dessa origem aqui na Zona Franca de Manaus, apesar de ainda estar longe de outras origens mais tradicionais de investimento, como o próprio Japão, os Estados Unidos, mas a China tem ganhado muita pujança e muito destaque. Nós estamos firmando o nosso primeiro memorando de entendimento, inclusive com uma Zona Franca chinesa, Zona Franca de Hainan. Estamos em processo, a doutora Isabel, a senhora comentou sobre uma iniciativa global de Zona de Franca, teve uma reunião ontem, em Xiamen, né, em Fujian. Nós estamos em processo de adesão também a essa iniciativa, chama Aliança Global, a Parceria Global de Zonas Francas, GAZES. Nós estamos também em processo de adesão nesse processo. Tradicionalmente, nós já temos uma proximidade institucional que iniciou ali em torno de 2020, mais ou menos, com a Embaixada da China. Ano passado participamos pela primeira vez em muito tempo de um evento na China, em Xiamen, que foi a China International Fair for Trade Investment, que é uma principal feira do calendário chinês de investimento. E em alusão aos 50 anos, né, das relações sino-brasileiras, nós tivemos um stand nessa feira, que foi patrocinado pelo Escritório de Cooperação dos BRICS, de Xiamen. E, além disso, houve um seminário bilateral, que nós também tivemos a oportunidade de proferir uma palestra sobre a Zona Franca de Manaus. E também participamos de encontros de negócio. Então, foi uma experiência que há muito tempo a SUFRAMA, na verdade, desde que eu entrei em 2014 como analista, servidor de carreira, nunca tinha visto a SUFRAMA participar de um evento. Também nunca tínhamos E que tem os 3 pilares, né? Agricultura, comércio e indústria. E, além disso, como nós costumamos dizer, nada mais justo uma Zona Franca da Amazônia do que ter dimensões amazônicas, né? Então, são 10.000 quilômetros quadrados de Zona Franca. Poucas vezes a gente para pensar nisso, mas é toda a área urbana
de Manaus, é por isso que tem empresas no Tarumã, tem empresas próximo ao aeroporto, tem empresas na rodovia N010, que recebem os mesmos incentivos que as empresas que estão concentradas aqui no polo industrial. Então, para ter uma ideia da dimensão, né, a Zona Franca de Manaus vai até a comunidade de Lindóia, na N010, a 180 quilômetros da saída de Manaus, em Itapatiara, onde o seu limite é a margem esquerda do Rio Urubu. Não confundir com o Rio Urubuí, que é Figueiredo, a Zona Franca de Manaus não vai até Presidente Figueiredo. Então, além disso, tem as características muito peculiares, né, as próprias contrapartidas, né, o que é um processo produtivo básico, por exemplo, que é um conjunto mínimo de etapas que as empresas têm que cumprir. Isso aí é muito brasileiro, é muito Zona Franca de Manaus. Foi pensado em um contexto que precisava definir uma maneira de gerar valor, não uma pura montagem na Zona Franca de Manaus, mas gerar realmente processos que agreguem valor aqui na Zona Franca de Manaus. Então, definiu-se conjuntos mínimos de etapas de produção, isso é uma das contrapartidas das empresas que estão aqui instaladas, é por isso que nós temos também tantos setores componentistas, tantos fornecedores também ligados às grandes indústrias aqui, foi importantíssimo para a formação de clusters industriais. Temos também uma política de pesquisa e desenvolvimento, né, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de processos, desenvolvimento de produtos, e as instituições, os institutos de pesquisa, eles participam ativamente e tem uma conexão assim com as empresas, com as indústrias que estão aqui instaladas na forma dos investimentos de recursos em P&D. Então, toda essa complexidade do que é a Zona Franca de Manaus, né, é interessante esse tipo de evento colocar em perspectiva o que está sendo desenvolvido na China, o que está sendo desenvolvido na África do Sul, e realmente para essa questão da manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, parabéns, estaria aqui, mas o presidente Lula, né, está aqui na cidade, então o evento vai ser inclusive na Suframa, então tem todo um preparativo relacionado a isso, por conta do anúncio das medidas de combate à seca e as queimadas e a fumaça na cidade. Então, obrigado e desejo um excelente seminário a todos. Então, para dar prosseguimento, nós vamos dar por encerrado. Também prestaram importantes contribuições nesse momento inaugural, né? Vamos encerrar passando a palavra para o ficou para coordenar a próxima mesa. Muito obrigada. Bom dia. Gostaria de primeiro parabenizar ao Cleiton pela organização do evento, colega do departamento, e ao Instituto por recepcionar esse evento e à Universidade por abrigar um tema de tamanha importância, não apenas para o debate local, de respeito especificamente à Zona Franca, mas porque trata de uma questão que envolve, eu diria que o próprio redesenho econômico e político do mundo. Nós estamos diante de uma iniciativa desse bloco que implica tanto formas de resistência quanto de integração à economia mundial. E, como tal, envolve questões que não são apenas de ordem econômica, são questões de ordem geopolítica, política, que têm vínculo com interesses bastante determinados, às vezes, e que nos levam a questionamentos certamente vinculados ao tema da dinâmica econômica, de maneira específica, isso é, do modo de produzir riqueza, mas também do modo de se apropriar dessa riqueza. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade que
num lugar em que, apesar de uma dinâmica excepcional de produção de riqueza, nós vivemos também uma situação de excepcional pobreza. Portanto, eu acredito que uma das grandes questões colocadas para essas iniciativas diga respeito aos modos através dos quais nós precisamos tratar também da questão social. E não apenas da questão social, mas da questão ambiental. A gente recebe hoje a professora Ana e a professora Elisa, né, numa estufa, literalmente. A cidade está tomada por fumaça, não é só a cidade, é o Brasil que está tomado por fumaça, né? E isso certamente tem a ver com as nossas formas de apropriação da riqueza, de produção de riqueza, né? De dinamização econômica e de priorização de pautas, de agendas. Então, acredito que esse é um tema que, por certo, nos leva a uma discussão para além do econômico e que talvez nos faça repensar um pouco a ideia de economia política. Né? Como se dá a economia política da globalização e quais são as pautas dessa economia política no que diz respeito à sociedade, ao ambiente, às questões de gênero, às questões de raça, por aí vai. Né? Nós, estando no Instituto de Ciências Humanas da Universidade, não podemos deixar de lado também essa questão. Então, dito isso, eu gostaria de chamar à mesa a professora Ana Garcia. Para que faça a sua exposição e, em seguida, a gente conversa, né, sobre os conteúdos. Eu estou na condição de coordenador e debatedor, né, mas eu vou boa parte do debate, eu espero que venha da plateia. Muito bom dia a todos e todas. Me escutam bem? Peço desculpas um pouquinho de para. Bom, primeiro gostaria de imensamente agradecer a recepção que estamos tendo aqui. Como a professora Isabel falou no início, para nós, para mim particularmente, é uma grande emoção conhecer pela primeira vez Manaus, a Universidade Federal do Amazonas, estar pela primeira vez na região amazônica, que acho que podemos afirmar com toda certeza que está no centro do mundo. Tá? O mundo olha para a Amazônia, o Brasil olha para a Amazônia. Então, eu me sinto extremamente honrada e emocionada de poder estar aqui discutindo com vocês. E queria muito agradecer ao meu colega Cleiton Brito pelo convite, pela organização. Pequeno dá trabalho, imagina com pessoas de fora, né? Dá muito trabalho. Então, eu queria muito agradecer. Queria enfatizar, né, que eu, Cleiton também, a professora Lisa, estamos aí consolidando um pouco mais de um ano de colaboração acadêmica, né? E num pouco tempo nós tivemos não só um relatório de pesquisa que deu origem à nossa parceria publicado, mas um capítulo de livro internacional e um artigo em revista internacional, a Critical Sociology. Não é pouca coisa, né? Em pouco mais de um ano de colaboração, de parceria, já temos aí importantes, né, sessões acadêmicas, e agora acho que avançamos um pouco mais com a organização do evento aqui, porque conforme a professora Isabel disse, exatamente um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, em agosto de 2023, nesse mesmo grupo com alguns outros colegas, nos reunimos lá no BRICS Policy Center, o Centro de Estudos e Pesquisas sobre os BRICS da Universidade Católica do Rio de Janeiro, lá no Rio, né? E foi um contexto que não foi irrelevante, foi um contexto exatamente prévio à cúpula dos BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, que definiu a expansão dos BRICS, a inclusão de mais 5 membros dos BRICS, o que foi um momento histórico, né, muito relevante. Eu vou pedir licença para talvez ficar... Posso falar em pé? Tudo bem? Ainda bem que vocês ficam mais atentos. Eu não fico aqui sentada só falando. Vou controlar o meu tempo. Quanto tempo eu tenho? Eu quero ser um pouquinho menos para vocês ouvirem. Vou ficar aqui de lado para poder ver os slides e falar com vocês. Bom, eu quero começar perguntando como professora aqui aos alunos. Vocês
né? Brasil, Rússia, Índia, China e um pouquinho depois veio o West de South Africa, né? De África do Sul. Então, deixa eu começar, portanto, vou te pedir então, para sempre pode passar. Eu comecei a pesquisar os BRICS quando eu ainda estava no doutorado. O BRICS nasceu lá atrás, no contexto da crise econômica internacional, alguns aqui vão ter essa referência, no ano de 2008. Né? O BRICS não nasce exatamente na crise. A primeira reunião que ocorreu entre os países que se tornaram esses membros originários dos BRICS foi às margens da Assembleia das Nações Unidas, em 2006. Mas a crise, conhecida como a crise do subprime, né, a crise econômica que teve a sua origem nos Estados Unidos e depois se espalhou para o mundo em 2008, ela impulsionou, primeiro, uma grande discussão se a liderança, se a hegemonia dos Estados Unidos estava em declínio e se a China e os BRICS estavam ascendendo como novas potências hegemônicas, um novo ciclo hegemônico, mas impulsionou que naquele momento a Rússia, que hoje a gente sabe muito bem está envolvida numa guerra, né? A Rússia, já sob a liderança do presidente Vladimir Putin, convocasse a primeira cúpula dos BRICS em Ekaterimburgo, em 2009. Naquele momento era Celso Amorim, nosso ministro das Relações Exteriores, e a partir então dessa primeira cúpula, exatamente no contexto da crise de 2008, dos debates sobre hegemonia, nova hegemonia, a ascensão da China, os BRICS se criassem como um grupo não apenas de uma visão do mercado financeiro, como a sigla foi cunhada, né, pelo banco Goldman Sachs, lá no início dos anos 2000, em 2001, mas sim como um grupo que também fosse um grupo com um papel político. Qual seria esse papel político? Não estava claro, e aliás, hoje muitas vezes não está claro, porque os BRICS se transformaram ao longo desse tempo, que é o que eu quero mostrar, né? Mas o curioso é que, desde 2009, por mais que às vezes ocorra, né, mais um impacto na imprensa, a gente escute falar dos BRICS, e às vezes não, os BRICS sumiram, ninguém sabe dos BRICS, não aparece nada na mídia, na imprensa. No entanto, eles continuaram se reunindo anualmente, ou seja, mantiveram uma sistemática institucionalização e cresceram muito rapidamente com vários grupos que orbitam em torno dos BRICS, ou mesmo como instituição comum. Então aqui eu estou listando para vocês as diferentes cúpulas, que agora é um pouco mais de uma década, né, de BRICS, começando lá em Ekaterimburgo, depois em Brasília, a cúpula de Sanya na China, em 2011, cunha a entrada da África do Sul. A África do Sul entra nos BRICS já a convite da China, então eu gosto de enfatizar que a primeira expansão dos BRICS não foi a do ano passado, foi a de 2011, com a incorporação da África dentro dos BRICS, com a entrada da África do Sul, e naquele momento já foi um convite chinês. Né? A China é uma grande potência dentro dos BRICS. E naquele período não houve nenhum questionamento, todos entenderam que era necessária uma representação africana no grupo. Né? E aí a sequência foi lá na Nova Delhi, na Índia, foi anunciada a intenção de criação do novo Banco de Desenvolvimento, que aqui o Arthur mencionou, que é o conhecido Banco dos BRICS. Depois você vai ter em Durban, na África do Sul, a criação do Conselho Empresarial, o Fórum Empresarial dos BRICS foi criado na cúpula de Brasília, e nesse mesmo momento, uma organização de movimentos sociais críticos aos BRICS, chamado BRICS from Below, que é algo que eu vou mostrar para vocês. A gente não tem uma única visão sobre os BRICS, a gente pode ver os BRICS de diferentes ângulos. Então, muitas vezes, o grupo BRICS ele tem um potencial importante, geopolítico, relevante, e muitas vezes os BRICS vão ser vistos como atores que vão ter impactos ambientais, como o que o Marcelo trouxe, por exemplo, como grandes produtores de petróleo, de minério. Então, há diferentes visões sobre ele. Muito rapidamente, isso é impressionante para nós nas relações internacionais, aliás, não me apresentei propriamente, né? Eu não sou da área de sociologia como vocês, aprendo de vocês muito. Eu sou de relações internacionais e pesquiso em economia política internacional. Para as relações internacionais, criar uma instituição internacional é algo muito custoso, demora muito, requer
requer muitas negociações, né? E uma vez criada uma instituição, é muito difícil de desfazê-la. É mais custoso desfazê-la do que criá-la, muitas vezes. E é impressionante a rapidez com que os BRICS criaram uma instituição comum. A ideia foi lançada lá em Delhi em 2012. Em 2014, em Fortaleza, eu estava lá naquele momento, a cúpula de Fortaleza assina um acordo de criação do novo Banco de Desenvolvimento e muito rapidamente, em 2016, não está marcado ali, o banco começa a desembolsar, o banco começa a entrar em operação. Então é muito rápida a institucionalização do BRICS. E é criado ali também um arranjo contingencial de reserva, que era uma espécie de fundo monetário internacional dos BRICS para emprestar para países em crise. Mas como eu vou falar, esse fundo nunca funcionou, apenas o banco funciona. A gente vai ter, então, ainda, nesse contexto, a criação do Civil BRICS na cúpula na Rússia, em 2015. E aí é que começa o momento mais crítico, a partir de 17, tá? A eleição do Trump nos Estados Unidos vai elevando um contexto internacional de hostilidade frente à China, né? É o início que eu vou chamar aí da virada geopolítica dos BRICS. Como a gente conhece, Trump instituiu políticas comerciais, chamada guerra comercial, para tentar conter o avanço da China em determinados produtos, mas é muito mais que uma guerra comercial, né? É uma contenção particularmente tecnológica à China, tá? E que ganhou muitos aliados, em particular Europa, Canadá e Austrália, são aliados chaves no mundo para tentar conter o avanço chinês. E, pasmem, tá? A Europa proibiu a entrada de investimentos chineses, a aquisição de empresas europeias por investidores chineses em áreas tecnologicamente sensíveis. Ou seja, há uma política protecionista frente à China que não é apenas de tarifas comerciais, mas é particularmente na área tecnológica. Então, eu acho que a questão tecnológica hoje está no centro, né, das nossas discussões. E eu acho que é um momento que, aí na minha conclusão, eu retomo, do Brasil buscar aproveitar as relações com a China para tentar se inserir em cadeias de valor mais elevados, tá? O Brasil, então, vai auspiciar a cúpula dos BRICS sob o governo Bolsonaro em 2019 com muitas incertezas, né? Eu fiquei em estreito contato com o Itamaraty nessa época, entrevistei um diplomata que estava à frente das negociações. Como a gente sabe, o Bolsonaro tinha uma posição muito próxima ao governo Trump e muito hostil à China, a gente viu isso na pandemia com muita clareza. Mas o ano de 2019, quando a pandemia ainda não tinha acontecido, foi um ano que o Brasil vai auspiciar a cúpula dos BRICS em Brasília, quando o BRICS vai completar 10 anos. E, na verdade, Brasil e China vão manter as suas relações diplomáticas, apesar da retórica hostil do presidente, tá? Houve várias visitas mútuas, um conjunto de memorandos de entendimento, o Conselho de Alto Nível entre Brasil e China, dos vice-presidentes, que chama-se COSBAN, manteve a sua reunião, de modo que a gente não viu o impacto tão forte quanto depois, quando a pandemia chegou, e aí sim os nacionalismos e as hostilidades se afloraram, né, no mundo todo. A pandemia, como a gente sabe, atingiu não só a relação entre a BRICS, mas também o restante do mundo com o protecionismo vai se transformar. Alguns vão chamar de uma nova Guerra Fria, né? Alguns vão olhar mais enfaticamente para a dicotomia Oriente-Ocidente, e o mundo está como a gente conhece aí hoje. E aí a gente chega ao ano passado, na cúpula de Johannesburgo, Lisa e eu estávamos lá no momento que foi anunciado, né, de manhã, e até o último minuto a gente não sabia quem efetivamente iria ser convidado a entrar nos BRICS, até que a gente assistiu ao discurso do Cyril Ramaphosa, o presidente sul-africano, anunciando os membros. Tá? Então aqui só um percorrido breve, pode passar para eu não me estender mais. Eu gosto de chamar aqui, eu tenho uma leitura gramsciana, né, do Antônio Gramsci sobre a política, e eu gosto de chamar aqui que é um BRICS ampliado, porque é o Estado, são os governos dos BRICS, mas há um conjunto de iniciativas no amplo campo da sociedade civil, desde o campo empresarial até o campo acadêmico, até o campo de movimentos sociais, até o campo que eu diria intersetorial, né? Por exemplo, na área de saúde, há um conjunto de iniciativas
cooperação. Então você vai ter os encontros setoriais e regulares, você vai ter a criação de instituições, você vai ter institucionalização dos empresários dos BRICS, você vai ter institucionalização dos acadêmicos e dos think tanks dos BRICS e também da sociedade civil, que aliás é muito ativa, né? O Putin ele é muito ágil quando ele vai chamar a juventude. Eu tenho muitos alunos que foram para os fóruns do BRICS Youth, agora em Moscou, e inclusive os grupos que são um pouco mais críticos às iniciativas extrativistas que causam impacto ambiental, impacto social de algumas das grandes multinacionais dos BRICS, principalmente na área de mineração e petróleo, né? Que são os BRICS ou BRICS From Below. Pode passar? Então, aqui é uma metodologia, nós somos cientistas sociais, então aí diferente de governos ou de representantes oficiais, né? Nós sempre precisamos tentar ir um pouco além do que está aí na superfície, né? Como cientistas sociais, sempre questionando como é que a gente então enxerga efetivamente as iniciativas que a gente pode dizer como as oficiais, as formais, mas o que está por trás, quais são as tensões, existem tensões, existem consensos, existem contradições nesses consensos. Então são os questionamentos que nós como cientistas sociais precisamos fazer para complexificar e aprofundar as nossas análises. E eu gosto de dar aqui uma metodologia simples, né? Ela é bem simples, vamos dizer assim. Que são as diferentes formas de olhar para os BRICS, ou aqui, desde o nosso ponto de vista, a partir do Brasil, a partir do sul global, para esse conjunto de países dos quais nós somos parte, né? O Brasil é membro fundador dos BRICS, isso não é pouca coisa, né? Uma primeira forma de olhar, um primeiro ângulo, um primeiro nível de análise, como eu gosto de chamar, que é o mais comum, é esse olhar desde o sistema interestatal, que eu chamo desde o olhar de cima. Quando você olha o sistema interestatal, e esse sistema interestatal é composto por estados nacionais que disputam poder prioritariamente no campo militar, né? Essa é a essência das relações internacionais, é o mundo da guerra, é o mundo dos conflitos, é o mundo dos estudos estratégicos, mas é também o poder tecnológico, o poder industrial e, por consequência, o poder político, tá? Nas relações internacionais, o sistema interestatal, as suas grandes empresas, as suas grandes corporações, elas disputam poder. O sistema internacional ele é intrinsecamente conflituoso, né, e muito menos harmônico do que alguns querem colocar. Então, esse é um olhar que eu vou já mostrar, de enxergar o papel dos BRICS no sistema internacional como um grupo de potências contestadoras da hegemonia do Ocidente, contestadoras do poder hegemônico sediado nos Estados Unidos. Um outro ângulo para a gente olhar o BRICS é a relação entre a BRICS. Quando eu olho para os lados, e eu então vou enxergar quais são os espaços de convergência, quais são os espaços de cooperação entre os países dos BRICS e quais são os espaços de assimetrias, de desigualdades e tensões, onde a gente vai enxergar principalmente o papel da China como uma grande potência dentro dos BRICS, que evidentemente tem um poder assimétrico ao do Brasil ou da África do Sul. Então nós vamos ver áreas de cooperação e áreas também de assimetrias, que isso fica muito evidente no nosso comércio, né, com a China, e que nos dá um outro ângulo para entender os BRICS. E o último olhar, no inglês a gente chama de bottom-up, né, desde baixo, a partir dos outros países em desenvolvimento. Então é a relação dos BRICS com os outros países do sul global, com os outros países do seu entorno estratégico, por exemplo, o Brasil como uma potência sul-americana, a África do Sul como uma potência africana, né, e as relações dos BRICS. E como eu disse, as tensões, e os antagonismos em relação à disputa sobre qual é o modelo de desenvolvimento que queremos. Né? Nós queremos ainda estar pautados sobre esse modelo que é majoritariamente primário exportador, ou nós queremos alterar a nossa inserção internacional, disputar novos espaços nas cadeias de valor. Né? Então aí há um conjunto de questões em torno desse olhar desde baixo.
Então eu vou brevemente aqui, pode ir à frente, já falei 15 minutos, estou aqui controlando meu tempo, eu não sei se dá para vocês lerem. Esse é o slide mais cheio que eu fiz, tá? Os outros são menores, eu prometo a vocês, eu vou passar esses pontos bem brevemente. Então aquele olhar que eu chamei de desde cima, né? É os BRICS como um grupo na disputa por poder no sistema interestatal, tá? No início, né, e aí eu dato entre mais ou menos o 2009, a primeira cúpula de Ekaterimburgo, até 2014. Por que 2014 para mim é uma data importante? A gente fala muito da Ucrânia agora como esse ponto de virada geopolítica, mas as tensões com a Rússia iniciam-se em 2014, quando a Rússia ocupa a Crimeia. E a União Europeia já tinha, naquele momento, começado a impor sanções sobre a Rússia. E os americanos também. As sanções daquele período quase não tiveram efeito sobre a Rússia, igual está acontecendo agora. Tá? Igual está acontecendo agora. As sanções impostas sobre a Rússia, que causaram um grande rebuliço naquele início lá em 22, hoje a gente vê que está tendo muito pouco efeito. Mas a minha leitura entre mais ou menos 2009 e 2014, os BRICS eles tinham uma intenção reformista. O que era essa intenção reformista? Era a intenção de reformar as instituições existentes no sistema internacional, particularmente o Fundo Monetário Internacional. Os BRICS diziam, veja, as instituições de Bretton Woods, como a gente conhece, elas não mais representam a ordem internacional existente. O peso econômico dos BRICS, e principalmente da China, não está refletido nessas instituições. Elas precisam ser reformadas para dar mais voz e mais peso nas decisões a partir dessa nova reconfiguração econômica internacional. Então, naquele momento, os BRICS eles se colocaram em termos de postura como um grupo de países que demandavam reformas nas instituições existentes. E, infelizmente, essas reformas não caminharam. Tá? Essas tensões que existiam para pressionar por reformas foi importante, foi principalmente no contexto da crise de 2008, quando eu mencionei no início a primeira cúpula dos BRICS. A reforma que ocorreu no FMI, ela só foi ocorrer em 2015 e ela reformou o sistema de cotas, mas de maneira ainda muito limitada. Né? Os Estados Unidos eles têm poder de veto dentro do FMI até hoje. Então a gente vê que o poder americano não se alterou dentro do Fundo Monetário Internacional. Então os BRICS foram fazendo o quê? Os BRICS foram buscando criar suas próprias instituições. Como eu mencionei lá em 2014, a assinatura para o novo Banco de Desenvolvimento. Mas outras tensões ocorreram nesse período. Né? Como eu mencionei, as tensões em particular frente à China, no sentido de conter o avanço tecnológico da China para o Ocidente, tá? Então a China hoje desponta, principalmente nos semicondutores e na tecnologia 5G, e hoje vários países, principalmente os centrais do Ocidente, eles têm proibições explícitas. Eu não sei se vocês vão se lembrar que o Canadá prendeu a presidente da Huawei em 2018, se eu não me engano, tá? Não lembro agora exatamente, o ano pode estar errado. Então essas tensões são muito claras e não vêm só dos Estados Unidos, mas vem do conjunto dos aliados americanos. Nós tivemos alguns ensaios de aproximação. Nós sabemos que Bolsonaro era muito mais inclinado à aproximação do Brasil com os Estados Unidos, mas não vamos deixar de olhar para o presidente Modi da Índia, que, aliás, joga muito bem o jogo duplo, né? Ele é muito astuto politicamente. Desculpa. E ele joga com as tensões internacionais para tirar melhores proveitos dessas tensões para a Índia. Então, a Índia é parte dos BRICS e a Índia é muito próxima dos Estados Unidos, tá? Por isso, há muitas tensões entre Índia e China, inclusive tensões de fronteira e conflitos militares de fronteira ali na região do Himalaia, entre a Índia e a China. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, aí não há mais dúvida, né, sobre essa tensão e essa virada geopolítica. De modo que hoje, né, a gente vai enxergar o mundo como uma nova Guerra Fria. Desculpa, gente. Estive muito gripada semana passada e hoje eu acho que é o ar, né? Vocês estavam falando da qualidade do ar. Mas
dividido ou volta a ser dividido nas tensões entre Oriente e Ocidente. E aí, obviamente, a entrada dos novos membros nos BRICS, o processo de entrada, porque esse processo está se dando só agora em outubro, tá? Nos BRICS. Vamos lá, porque isso não é irrelevante. Irã, que é um país que sofre sanções há décadas dos Estados Unidos, e é uma potência do Oriente Médio, um país grande produtor de petróleo, mas como nós sabemos, é um país que não adere às regras e normas ocidentais, em termos de direito de gênero, por exemplo, a opressão sobre as mulheres é algo terrível e etc. Etiópia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Lisa, me ajuda, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, a Argentina foi convidada e o Milei, como a gente sabe, negou, e mais um que agora esqueci. Turquia, né? Foi? Turquia. Não, não é Turquia não. Daqui a pouco eu lembro. Foi importante que um BRICS forte, um BRICS grande, e principalmente um BRICS que agora tem um peso grande com os produtores de petróleo, seria melhor para o Brasil. E aí, finalmente, os países, então, foram convidados a entrar, junto com o outro debate, e aí, isso é muito importante. No ano que vem, esse ano, nós estamos presidindo o G20. Nós vamos ter de cima dos BRICS, é que os BRICS hoje, não foi no início, mas hoje são, sem dúvida nenhuma, uma aliança geopolítica, um peso geopolítico fundamental. Nessa área, né? E como a gente sabe, a pauta comercial, eu vinha conversando com a Lisa agora no carro sobre isso, a pauta comercial entre a África do Sul e China, ela é muito diversificada. A nossa ela é absolutamente concentrada. 70% das exportações do Brasil para o seu principal parceiro comercial é grão de soja. É grão de soja que vai ser triturado e moído na China para alimentação de animais que vai alimentar a população chinesa, porque a China tem uma grande preocupação com a sua segurança alimentar. Né? E isso é sabido que não é bom no longo prazo. Eu acho que tem setores que ganham no curto prazo, mas para o governo brasileiro e para a China, eles estão plenamente conscientes de que no longo prazo isso não pode seguir assim. Que o Brasil precisa de uma diversificação comercial com o país, tá? Dentro das relações entre a BRICS também aí, como eu já mencionei, há várias tensões com a Índia. Houve, surpreendentemente, uma ausência grande de coordenação entre os BRICS no período da pandemia. Tá? Os BRICS não se acertaram, por exemplo, como um grupo para pleitear, por exemplo, o acesso à vacina e a flexibilização da patente da vacina na OMC. Isso é algo importante, porque o Brasil tinha historicamente uma aliança com a Índia nisso, e a Índia ficou sozinha, o governo Bolsonaro tirou a posição do Brasil em relação às patentes da vacina na OMC, e a Índia só teve como aliada a África do Sul. E a gente vai ver, como a gente vai mostrar aqui na próxima sessão, essa análise comparada dos investimentos da China nas zonas econômicas especiais, que são muito díspares, é muito diferente o que a gente tem aqui em Manaus com o que há lá na África do Sul. Pode passar para não me alongar muito mais.
E aí as relações que eu chamei do bottom-up, né, desde o sul global com relação aos BRICS, para mim são grandes questões, tá? Para os países africanos, eu tenho já pesquisas há muitos anos lá, é muito importante a parceria dos BRICS e a parceria com a China para fazer frente às potências colonizadoras tradicionais, que vem com seu imenso poder e a sua capacidade de realmente tornar as relações desiguais, né, submissas, relações verdadeiramente coloniais. E aqui no Brasil e na América do Sul é também extremamente estratégica a parceria dos BRICS e a parceria com a China frente aos Estados Unidos, que é a nossa potência, nós somos historicamente o quintal, não é isso? Dos Estados Unidos. Então, o nosso poder de barganha, ele aumenta quando nós temos mais opções. Isso é inegável, né, para nós. Ao mesmo tempo, o que a gente vai ver, e isso na África é mais grave do que aqui, porque o Brasil não tem dívidas com a China, tá? Isso é muito importante. A China já fez muitos empréstimos, principalmente para a Petrobras, e a Petrobras pagou de volta aí barris de petróleo. Hoje o Brasil não tem nenhuma dívida com a China. Não é o mesmo caso da Venezuela, que é muito endividada com a China, e o Equador, que é o segundo país mais endividado com a China. O cenário na África, pessoal, é devastador. Os países estão quebrando em default, que é o termo de dívida, com a China, tá? Então é muito complexa essa relação. Então, a gente vai ter empréstimos e desembolsos e investimentos que vão estar sendo colocados em contrapartida à exportação de petróleo, particularmente desses países produtores de petróleo e alguns também em minério. Então a gente vai discutir isso como novos ciclos de expropriação e exploração de recursos naturais, que não necessariamente vai ser benéfico para todos. Há, como eu disse, também impactos sobre comunidades tradicionais e trabalhadores em muitos desses investimentos. No Brasil, que está sendo muito discutido hoje, aqui na área que eu mencionei, particularmente no Ceará, mas em outros lugares, Piauí também tem um projeto grande do Banco de Desenvolvimento com empréstimo da China para plantas eólicas, é que, de um lado, a transição energética vai nos demandar energia mais limpa, sobre as comunidades locais e tradicionais. No Piauí, a planta eólica foi colocada dentro do território quilombola, o que obviamente não poderia ter ocorrido. E no Ceará, há um conjunto já de comunidades, denúncias do governo do Ceará está atuando sobre o impacto que é o impacto social e ambiental, veja uma contradição, de uma planta eólica, por causa do barulho que está espantando os animais, o deslocamento da população que vivia lá. Então esse é um tema que não é um tema do passado, tá? É um tema da ponta hoje, que é o tema da transição energética. Então não é apenas a exploração de minério, que causa, obviamente, conjuntos de impactos. A gente sabe aqui no Brasil como é, o pessoal de Minas Gerais, do Carajás, conhece bem, mas é hoje também a transição energética. Então eu acho que a gente deve debater isso, né? Principalmente porque a gente tem um papel como Brasil na área ambiental, né? Eu acho que o nosso papel é enorme, a nossa responsabilidade como Brasil é muito importante para tornar esses investimentos mais justos, social e ambientalmente. Para encerrar, que eu já falei 33 minutos, agora só o meu último slide para dar esse panorama dos BRICS. Eu quero falar o seguinte, eu acho que as três formas de enxergar os BRICS, esse olhar desde o sistema interestatal e a disputa geopolítica, o impacto lá no local, a gente perde de vista uma dimensão geopolítica fundamental. E se a gente só olha para a geopolítica, que aí a maioria dos colegas de relações internacionais fazem, a gente deixa. Eu acho que a gente precisa olhar para a totalidade e buscar superar um pouco as dicotomias. No entanto, já usaram tanto, já mobilizaram tanto essa categoria para desembutar, lidar com os africanos. Por que mudar agora? Porque agora eles já não gostam mais, né? Então eu acho que a categoria que se colocou politicamente os países, né? Eu acho que ela tem um algo sempre progressista, que eu trago um exemplo da incorporação do Irã ou da Arábia Saudita, que tem, por exemplo, problemas graves com relação às mulheres, né? Então, vamos tentar identificar o que pode ser essa questão de sul global,
realmente as necessidades que são tão relevantes das nossas populações. E pense, não é só o Brasil que precisa. A população pobre, mesmo que hoje há uma ascensão de classe muito forte na China, há uma população pobre muito grande, na Rússia também, na Índia também, né? As populações dos países precisam de investimentos em áreas que realmente atendam às suas necessidades. Então, eu acho que o BRICS é um espaço multilateral, no momento de crise do multilateralismo que a gente vive hoje, muito importante, né? Ele tem um potencial de alavancar essas agendas sociais, mas ele ainda não é suficiente. A gente precisa de mais ação política desses governos. Fico por aqui para o debate, para o panorama geral, e agradeço muitíssimo ao Cleiton e aos colegas aqui pelo convite. Muito obrigado, Ana, pela claríssima exposição, pelo histórico. E o que eu vou fazer agora são algumas provocações, né? E depois passo a palavra para a plenária para que faça suas perguntas, né, e seus comentários. Porque, pensando numa perspectiva, digamos, brasileira, o que eu perguntaria, em primeiro lugar, é se os BRICS se anunciam até o momento mais como uma forma de acomodação das dinâmicas econômicas já existentes ou com alguma perspectiva de transformação. Para dizer de maneira mais objetiva, né? Quando a gente experimenta no Brasil um processo de reprimarização econômica, né, que alguns já punham até como uma ameaça do neocolonialismo, e que está assentada exatamente na exploração das matérias-primas, né, e numa economia voltada para fora, para exportação. E a China se revela, como se apresentou, uma das maiores consumidoras de determinadas matérias-primas brasileiras. O que se está buscando no âmbito dessas relações internacionais e, digamos, vistas por cima, é mais acomodar e aprofundar, né, essa perspectiva, ou existe alguma pressão no sentido de modificação desse processo? E que pode ser observado, talvez de maneira até mais grave, na África, né? Por conta do endividamento dos países africanos junto à China e por conta também do fato de que eles sequer alcançaram o grau de industrialização que o Brasil já tinha chegado, né, na década de 70, particularmente. E uma outra questão, então, de natureza mais geral, é se passa pelos fóruns de discussão dos BRICS o tema dos critérios a partir dos quais se estão discutindo ou não, né, modelos econômicos. Eu não sei se a China pode ser chamada de socialista, né? Ou se há uma combinação de protagonismo do Estado como um agente do mercado, quase que um keynesianismo, né? Meio que fora de época também, mas que funciona. Mas existe alguma discussão em torno de critério e de modelos que orientem o conjunto dos países do BRICS, seus processos de transformação institucional, que significa não apenas projetos de investimentos de natureza econômica, de infraestrutura, etc., ou de tecnologia, mas também modos de comprometimento com mudanças sociais. Não é? Que é quando a gente olha, inclusive, os países que você mencionou, né, Arábia Saudita, né, a própria Rússia e outros, existem modelos de organização política bastante distintos entre eles. Isso cria uma série de tensões de alcance internacional que servem para todo tipo de desinformação. Eu começaria por essas duas questões de natureza mais geral e passo a bola para a plenária. Eu acho que a Ana pode começar comentando e eu vou anotando aqui quem porventura quiser fazer questão. Muito bem, muito obrigada, Marcelo, pelas perguntas, pelas provocações. Volto a me desculpar pela minha voz, não achei que fosse sentido para atuar. São excelentes questões que eu acho que, na verdade, implicam maiores debates, né? De fato, vamos lá, o
os BRICS, eles não reproduzem tal qual a forma de atuar, em particular, dos Estados Unidos e da Europa, né? Não atuam impondo o seu modelo sobre os outros. Isso é uma característica muito importante. Os documentos que a gente tem, acompanha, os documentos do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, eles põem muita ênfase na soberania dos países. Então, não importa, né, o seu modelo político interno. Essa é uma questão que você deve lidar com a sua população. O que importa para os BRICS é como nós podemos ter relações que são, aí como a fala própria, em particular da China, um jogo ganha-ganha, né? Como é que a gente pode ter ganhos mútuos? Então, olhando aí as duas questões através aí por meio desse ângulo, acho que a primeira questão sobre se há mais acomodação e até um aprofundamento, né, das dinâmicas existentes ou há algo novo, eu diria que não é uma pergunta fácil e quase que pode ser ambos. Porque se de um lado não ninguém vamos dizer, naívo, altruísta, né? Cada um olha o seu interesse estratégico. Então, a reprimarização econômica que o Brasil vem vivendo, a gente não pode culpar a China pura e simplesmente. O comércio com a China é um fator, mas nós fizemos também um conjunto de políticas que levaram à nossa reprimarização, né? Por exemplo, incentivos à exportação de produtos in natura, né? Colegas meus que estudam mais essa área agrícola, eles disseram, nós desmontamos as plantas de moeção de grãos enquanto a China aumentava essas plantas nos seus portos nos anos 90. Então, durante os anos Fernando Henrique Cardoso, nós fizemos um conjunto de políticas que levaram a que a gente retornasse ali alguns degraus, né, da cadeia de valor, potencializando a nossa exportação, em particular dessas grandes monoculturas, e terminando até diminuindo a nossa exportação de manufaturados para a região sem a Zona Franca. Aqui a gente estaria numa situação pior, né? Acho que aqui há um papel importantíssimo. Mas, de outro lado, não é culpa de ninguém essa coisa um pouco conspiracionista, né? Mas é muito mais as políticas que a China implementou para o seu processo de desenvolvimento, que foi, aliás, desde o final ali dos anos 70, um processo que virou um certo modelo para muitos países em desenvolvimento, né? A Lisa depois até pode falar um pouco sobre isso. O modelo das zonas econômicas especiais que estão sendo implementadas na África hoje se inspiram nas zonas econômicas especiais do sul da China, que são essas zonas exportadoras. E a China implementou isso com um conjunto de condicionalidades das empresas que ali se instalaram. Dentre elas, a criação de joint ventures com empresas locais e pesquisa e desenvolvimento e tecnologia conjunta, né? Coisas que outros países não fizeram. Então, aí eu acho que são ambas as coisas, né? Se de um lado a China, no Brasil, a China não está tanto, né, na área da mineração, é mais no comércio, né? Mas com outros países da América Latina é impressionante, né? Peru, Chile, Bolívia, agora até em parte com a Argentina, é algo realmente impressionante. A instalação da fábrica da BYD na Bahia é uma tentativa de reversão disso para os chineses. A visão chinesa sobre o que eles estão fazendo é muito importante acompanhar, não só como a gente enxerga. É a maior planta da BYD fora da China. Isso para os chineses é enorme, isso é muito importante, né? Então há aí uma tentativa de dizer, nós também estamos dispostos a mudar esse jogo. Agora, cabe ao Brasil colocar os seus termos. Cabe ao Brasil aproveitar um bom momento político para dizer, nós queremos mudar esses termos e ter melhores frutos das relações com vocês. E aí eu enfatizaria, não sei se vocês têm conhecimento, o Brasil tem desde a década de 80, instalado com o governo Figueiredo, um projeto comum de satélites com a China, que é o SEBRAS. A China nunca transferiu tecnologia no satélite, nunca. Agora, 2024, eles aceitaram transferir tecnologia. Tá? Então, acho que aí há início aí de uma mudança. E aí, entrando na sua segunda questão, primeiro, esse respeito à
soberania como marco, uma linha condutora, né, uma diretriz importante dos BRICS, sem dúvida nenhuma, os países dos BRICS são característicos por estados fortes, estados muito presentes. Né? Talvez um pouco aí de diferença Brasil e África do Sul, que tem modelos um pouco mais liberais no mercado, mas Índia, Rússia e China são impressionantes. Tá? Agora, a Índia é isso, é um estado muito presente, o governo, aliás, cada vez mais autoritário, né, do Modi, mas com setores tecnológicos de ponta, grandes multinacionais, né, grandes grupos conglomerados, o Tata Group é um deles, que são impressionantes. O modelo mais importante, sem dúvida nenhuma, é o chinês, porque a Rússia foi uma grande potência, ela decaiu muito fortemente, houve uma tentativa de retomada, né, com investimentos também na área militar e tecnológica, mas sem dúvida nenhuma a China representa um modelo quase que de admiração, né, de exemplo, né, que muitos buscam seguir. O que eu converso muito com os meus colegas que são muito admiradores da China é que uma coisa é a China para dentro, outra coisa é a China para fora. A China para fora, o rosto das grandes multinacionais chinesas, o rosto dos grandes bancos chineses é business as usual. Eles querem fazer negócios, isso não é errado, eles estão fazendo o papel deles. Né? Nós, mais uma vez enfatizando, é que precisamos ter uma estratégia para o nosso modelo de desenvolvimento para buscar melhor aproveitar. E aí, não vejo, né, sendo muito direta, nenhum tipo de comprometimento com mudanças sociais. Há grandes apontamentos, né? A questão, como eu disse, energética e ambiental é recorrente nas culturas dos BRICS. A questão da saúde e hoje essas grandes macro questões, né? Como por exemplo, a discussão sobre o uso de moedas locais para buscar ser menos vulnerável à exposição ao dólar. Tudo isso pode ter consequências importantes para a estrutura econômica que leve a melhores condições sociais, mas não há nada que seja, vamos dizer, intervencionista, né, nos BRICS frente aos outros países. Não sei se responde essas questões. Bom, agora vamos ao CNI. Professora Isabel, professor Elcio Ribeiro, Amaral. É isso. Bom dia. No encontro da Ampul. Quando, semana passada, eu fiquei sabendo de, meu Deus, eu preciso correr para me inscrever. Eu sou professor assistente da Universidade do Amazonas, está muito interessada em fazer parte desse diálogo. Né? Enquanto o representante da SUFRAMA estava falando, e a senhora, assim, o meu referencial teórico parte do Immanuel Wallerstein e do professor Giovanni Arrighi, mas não só dele, do Marx também e do Braudel. Então, enquanto a senhora falava, eu li para a tese o trabalho da socióloga americana Isabella Weber, como a China escapou da terapia de choque. E o que mais me choca, e lendo sobre o processo que articula, então o grau de articulação ele é gigantesco. E a clareza do Partido Comunista Chinês de quais são as intenções de negócio são muito claras. Então, vou tentar direcionar a pergunta. Como nós, que somos intelectuais na Amazônia, nesse centro do mundo, fazer um parênteses, talvez o centro da Amazônia não seja Manaus, ele esteja um pouco mais para o meio ali de Solimões, Japurá, Purus. Estou puxando a sardinha para o meu lado, já que eu sou professor em Tefé.
como nós que somos intelectuais brasileiros vemos esse processo de reprimarização. E quando eu vinha para cá, ontem o professor Philip Farnsdale, ele publicou um artigo no Amazônia Real, em que ele chama a atenção para o grau de articulação que tem a ver com o esmagamento de soja, da participação das ONGs no asfaltamento da BR-319, que prova o grau de inter-relação sistêmica e de acumulação e interesse dos BRICS com a M366 e com a exploração de petróleo. Então, assim, como é que nós, que vivemos esse processo como intelectuais brasileiros nas ciências sociais e humanas, podemos apontar caminhos para tornar um pouco mais equilibrada essa relação? Professor Isabel. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a senhora Ana pela excelente exposição. Eu penso que ela é muito esclarecedora, né, para o desenvolvimento dos BRICS, né, desde que eles iniciaram até agora. E me chamou muito a atenção a sua proposta metodológica, né, de contemplar uma análise que perceba não só a relação dos BRICS, né, com os demais estados nacionais, mas as contradições no seu interior e os seus impactos também sobre diferentes outros países. E nessa perspectiva, eu penso que há várias possibilidades interpretativas, né, que colocam, no primeiro momento, digamos assim, ou nessa análise mais geral, uma disputa hegemônica, né? Você tem China e Estados Unidos, né, numa disputa pela ampliação, né, territorial no plano global. E é uma luta muito violenta, que passa por recursos, né? Obviamente, esses recursos, no caso chinês, né, é por matérias-primas, né? E em Belém, nós temos os investimentos dessa amplitude. Aqui em Manaus, particularmente, os investimentos chineses, eles se voltam muito mais. E já foi uma disputa com os Estados Unidos, o capital americano aqui tem sido bem mais forte, né, do que foi hoje, em termos de produção de eletrônicos. Então, eu acho que nesse primeiro momento de análise, né, o que se busca é ampliar. E a China vem nessa corrida, ao que posso perceber, né, ganhando grandes espaços em todos os setores. Tanto que a gente compra, desde as bugigangas mais vagabundas, digamos assim, ou de baixa qualidade, até carros, né, que são fabulosos do ponto de vista da inovação, da tecnologia. Aí a minha preocupação, né, há uma disputa interna, como você ressaltou, né, e que parece que o Brasil, né, ele não tem uma grande força em virtude do tamanho da Índia, né, em virtude do... E não é só tamanho geográfico, né, porque em termos de geografia, eles estão, são países continentais, né, mas você tem a Rússia, você tem a China, né, e no terceiro momento, então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, e a questão que você, que eu gostaria de ver esclarecida, sobre a questão da recolocação de recursos, ARC, esses recursos, né? Eu gostaria, porque a preocupação que você aventou, né, de certa forma, esses investimentos, eles causam prejuízos, né? Algumas populações que se veem desprotegidas.
em face, né, dos investimentos que nem sempre protegem, pelo contrário, destrói o meio ambiente, a natureza, destrói comunidades, populações, etc, etc. Então, como é que se dá esse processo de compensação? E, sobretudo, para onde estão, e finalmente, indo esses investimentos, né, dos BRICS? O meu colega Sérgio perguntava, ainda há pouco, exatamente sobre isso. Nós estamos, no Brasil, está à frente dos BRICS, até a próxima COP, né? Então, mas antes do Brasil estar à frente, qual a preocupação em termos de investimentos dos BRICS em projetos sociais, em projetos ambientais, em projetos culturais, em projetos de inclusão social? Muito obrigado, professor Isabel. Agora o professor Amaral, depois o professor Elcio. Eu, para ser justo, estou dando 4 minutos para cada um falar. Quem estabeleceu o limite foi o Alcemir. Então... Pode. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar o Cleiton pela organização do evento também. A palestra muito interessante da professora Ana. Dá para ouvir? Bom, eu sou Francisco Amaral, sou professor. Tá bom, primeiro para falar no microfone, Ficou melhor assim? Bom, então, sou o professor Francisco Amaral, sou professor da Rede Pública Municipal, sou egresso dessa casa e atualmente doutorando do programa de Sociologia e Antropologia da UFPA. A minha tese busca exatamente uma análise comparando desiguais, que é exatamente as dinâmicas divergentes da produção na Zona Franca de Manaus e nas zonas econômicas chinesas. E durante essa exposição do BRICS, o Marcelo adiantou muito das questões que eu tinha anotado aqui também. Então eu quero só complementar com 3 pontos. Bom, o primeiro é em relação a se o papel do Brasil dentro do BRICS atualmente, até que ponto essa, digamos assim, essa herança de um comportamento subalternizado em relação aos Estados Unidos tem afetado o Brasil no seu papel dentro do bloco. Tá? E a outra questão, aí trazendo mais um ponto que você destacou na sua apresentação, que é sobre, obviamente, uma disputa territorial, como a professora Isabel colocou, e dentro dessa disputa o militarismo tem um papel fundamental. Então, dentro das discussões do BRICS, já existe algo sendo tratado em relação à disposição, principalmente da China e da Rússia, né, na utilização do poderio militar dentro desse processo? Existe uma discussão ou é algo tipo que a gente pode entender só velado exatamente porque todo mundo sabe do poderio russo e do poderio chinês principalmente? Mas há essa discussão dentro das estratégias do bloco? Seria isso. Obrigado, Amaral. Agora, professor Elcio. Pessoal, bom dia. Obrigado, professora, pela palestra. Também queria agradecer aos organizadores. Infelizmente, eu me ausentei um pouquinho, mas eu já tinha falado ao Marcelo que eu teria que me ausentar. Quando a senhora começou a falar, até perguntou o que era o BRICS, tirou o S, chegou no final, né? E eu lembro que assim que surgia essa ideia, se utilizava também a ideia do brick, do inglês, né, do tijolo. Seriam 100 esses países, são países mastodônticos, né, Brasil, Rússia, Índia, China. Só olhar no mapa mundo a gente vê
de primeira esses países, então se dizia que a nova economia não seria construída sem esse tijolinho, né? Eu particularmente sou simpático à ideia das integrações, mas a senhora falou com propriedade que um dos corolários da formação do BRICS é o respeito às soberanias. E as integrações normalmente se dão com mitigação de soberania. E dos blocos integrativos que nós temos mundo afora, talvez o BRICS seja um dos mais heterogêneos. Essas integrações começam por processos regionais, né? Há uma regionalização e aí as pessoas se unem até para tentar uma autoproteção. A senhora falou aqui no ganha-ganha, né? E quando eu me ausentei, eu estava indo com um querido amigo que é jornalista, e eu falei, vamos lá assistir. Ele falou, eu tenho que cobrir uma outra pauta, mas eu queria saber o seguinte, você acha que vinga o BRICS? Eu comentei com ele, espero que sim. O Brasil ele é pródigo em fazer parte de grupos de tratados internacionais, né? Alguns que eu adoraria ver prosperar, como a OTCA, é o único que diz respeito à nossa realidade, importando alguns poucos evento que pediu para a gente fazer uma parada agora e no retorno, depois da exposição da professora Elisa, a gente responde a todas as questões.